Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Luana Debs, ela que já esteve aqui no programa pra gente falar de saúde mental e trabalho. Seja bem-vinda outra vez. Obrigada, muito bom estar aqui de novo. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante. Eu particularmente gosto de falar sobre esse assunto, acho que é extremamente necessário, que é a violência doméstica contra a mulher. E que os números estão aí pra gente ver que ainda precisa ser falado, né, Luana? Com certeza, né? Na verdade, ainda não. Acho que a gente vai ter um tempo aí falando muito sobre isso, né? Os últimos números, eles apontam para um crescimento, apesar de que a gente precisa considerar que tem muita mulher ainda que não denuncia, né? Que não consegue apoio, ajuda para poder denunciar, mas eles já são muito drásticos, né? Eles já apontam para um cenário muito drástico. E quando a gente fala de fim de ano, é um período que esses números aumentam ainda mais. Por que isso acontece no fim de ano? Então, é verdade. Às vezes as pessoas não conseguem muito identificar que isso está acontecendo. Mas no final do ano é um momento em que as pessoas confraternizam. Elas estão, né, com os amigos, com a família, a gente tem muitos eventos e tudo mais. E uma característica muito importante de um relacionamento abusivo é o isolamento. Então o abusador, ele costuma trabalhar fortemente de maneira direta e indireta para essa mulher ficar mais isolada, porque assim ele tem mais controle sobre ela. E aí nessa época do ano é uma época em que o contato com a família pode ser que aumente, né? Tem as festas de Natal, final de ano, enfim, confraternizações. E por conta dessas festas, esse isolamento fica um pouquinho... como eu vou dizer, assim, fica mais difícil ele controlar esse isolamento. Porque é isso, né? Assim, tem um argumento muito positivo para que essa mulher vá ao encontro dos amigos, da família e tudo mais. E aí, na tentativa de manter o controle dessa mulher, essa violência tende a aumentar. Seja ela psicológica, seja ela financeira, né? Que aí é isso, o controle financeiro às vezes está na mão dessa pessoa, então não vai, às vezes a família mora longe, não vai comprar passagem, ou não vou comprar presente para ninguém, não vou contribuir com a ceia, e aí tudo isso para dificultar, talvez não seja diretamente, mas vai dificultando, e a violência psicológica, ou a financeira e até mesmo a física, chegando até o feminicídio, acontece muito nessa época do ano. E quando a gente fala de todos esses tipos de violência, porque a gente, como você disse, tem a violência física, a gente acha que é só violência física, mas vai muito além disso, né? Tem a emocional, a patrimonial, ali você falou da viagem, às vezes pegar ali o documento, não, você não vai viajar. Como que a gente consegue identificar, porque às vezes a pessoa que vive isso, ela não consegue ver de cara. Quais são os sinais? Eu acho que a gente não consegue ver de cara, porque na nossa cultura a gente normaliza muita coisa de violência, né? E até entende isso como uma demonstração de afeto, muitas vezes, né? Então, o ciúme, esse controle travestido de cuidado, né? E tudo mais, acaba dificultando essa percepção. Mas eu acho que um dos sinais que eu mais gosto de falar para as mulheres é como elas se sentem. Elas começarem a perceber como elas se sentem nesse relacionamento. Porque às vezes a gente fica muito voltada a entender o abusador, né? Assim, o comportamento, o que ele faz, por que ele faz, as explicações. E isso dificulta muito porque é confuso, né? O ciclo do abuso, aquele ciclo da violência que a gente já conhece, né? Que é de tensão, explosão e lua de mel, ele faz com que a mulher fique muito confusa porque tem uma fase que tá muito tranquilo, né? Então isso dificulta a identificação, mas se a gente volta pra gente, se a gente percebe como o nosso corpo reage quando a gente tá perto da pessoa, o quanto a gente se controla, o quanto a gente não se sente à vontade pra ser a gente mesma, né? Aquela sensação de que você tem que estar o tempo todo se vigiando, falar o corpo responde, falar a coisa certa, pensar em todos os detalhes, né, e tudo mais. Isso já é um sinal de que essa relação ela não é saudável, porque uma relação saudável existe espaço para você ser você mesma e um erro não causa um conflito nesse nível. Pode até ter um problema, você ter uma discussão e tudo mais, mas não causa um conflito nesse nível de violência.
E eu acho que é importante a gente falar pra quem tá em casa também, porque a gente fala muito pra vítima, você precisa ficar atenta, mas a gente, enquanto sociedade, a gente precisa ficar atento com as outras mulheres que estão ao nosso redor, porque às vezes elas estão em um relacionamento extremamente violento e às vezes a gente percebendo uma coisinha que a gente fala ajuda ela a perceber também. Com certeza. Eu acho que uma das coisas principais, eu fico pensando muito nisso, é o quanto a gente quer e está disposto a se envolver na vida das pessoas próximas da gente, porque a gente vive uma sociedade que cada um só pensa em si, né? E muitas vezes a gente até percebe que tem alguma coisa errada, mas a gente fica muito assim, eu tenho tanto problema, não vou pegar problema do não fulano. vou pensar na vida dos outros, né? Assim, e ainda tem aquela visão, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e né? se eu falar e ela ficar com raiva de mim? E se eu falar e ela ficar com raiva de mim, ou ele também, e se ele me afastar dela, né? Mas eu acho assim, gente, amigas nesse momento é algo muito importante, porque rede de apoio faz a gente enxergar as coisas por outro lado. Às vezes coisas que estão muito normalizadas na nossa vida, quando a gente conta para uma amiga, a indignação dela traz pra gente uma perspectiva diferente daquilo que a gente estava enxergando. E de que aquilo não tá normal. De que aquilo não tá normal, né? Outras formas de se relacionar. E isso vai fortalecendo aos pouquinhos, são pequenos passos, fazendo essa mulher sair do isolamento um pouco mais confiante para buscar outras ajudas. Então, rede de apoio pode salvar uma mulher mesmo. Assim, às vezes a gente a gente menospreza, não dá a devida importância que a gente tem na vida das pessoas, né? Assim, mas uma amiga com uma palavra ou com uma coisa do tipo, olha, eu tô percebendo que você não tá bem, tá acontecendo alguma coisa, né? Assim, eu vi um dia você discutindo com seu namorado, olha, eu não achei aquilo legal e tal. Ou se é uma pessoa mais arredia, sei lá, você manda um post assim, como quem não quer nada, né? No Instagram, no direct da pessoa. Tipo assim, vi isso aqui, lembrei de você. Você vai abrindo espaço pra você falar sobre isso. E a primeira coisa que uma mulher precisa é realmente sair do isolamento pra ela buscar ajuda e poder sair desse lugar. Eu costumo dizer que a violência, ela vem de uma construção. Eu escrevi um livro, a gente conversava isso antes, eu escrevi um livro sobre violência contra a mulher, e um dos capítulos é justamente sobre isso. A gente, desde sempre, ensina as nossas crianças com musiquinhas, por exemplo, aquela da minhoca, tipo, que a minhoca dá um beijinho na outra sem a permissão. O caminho seria a educação e começar desde a infância? Com certeza, o caminho seria a desconstrução de uma cultura que banaliza, naturaliza e que permite a violência como uma forma de resolver conflito, né? Assim, porque o que acontece? A violência ela é permitida, mas não para nós mulheres, porque senão a gente é louca. Ela é permitida para os homens, né? Tanto é que muitas vezes os homens falam assim, mas então não tem mulher abusiva, só homem e tudo mais. Muito dificilmente, porque os homens não foram educados para aceitar esse tipo de comportamento vindo das mulheres. Se isso acontece, eles não têm apoio social, essa mulher não tem apoio social. Então, muito facilmente ele vai sair do relacionamento. Já essa mulher, ela acaba sendo incentivada a aceitar um pouco mais, a entender um pouco mais, a tentar compreender esse cara, porque culturalmente a violência, ela é algo permitida para o homem, né? Não é instintual, né? Porque o homem é assim. Então, desconstruir essa cultura, né? Trazer a oportunidade de olhar para meninas e meninos de uma maneira mais igualitária, mudar um pouco as brincadeiras, os brinquedos, os filmes, né? A Valesca Zanella, não sei se você conhece, mas é uma autora que fala de gênero, ela fala muito das tecnologias de gênero, que são esses recursos que são utilizados e que vão educando a gente a ser mulher e ser homem na sociedade, né? Então, a gente tem aí os desenhos infantis, né? Por exemplo, Pequena Sereia, Cinderela, que vai mostrando para uma menina como ela tem que se comportar, né, para ser mulher, e vai mostrando para um homem também como ele tem que se comportar, né, quando ele for adulto. Então, desconstruir isso e trazer uma educação mais igualitária, né, sem essa perspectiva de diferenças por conta de sermos mulheres ou homens, eu acho que é o começo e provavelmente até o caminho e o fim para a gente sair desse lugar. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa que talvez esteja passando pela violência e não sabe, ou até já começou a identificar. Que dica que você dá para essa pessoa? Procure ajuda.
A dica que eu dou, que parece que é muito clichê, ela não é para quem tá vivendo violência. Porque é muito difícil pra mulher que tá dentro de uma relação assim, se sentir à vontade para buscar ajuda. Porque ela se culpa, ela tem vergonha, ela tem medo do que pode vir a acontecer, né? Ela tá isolada. Às vezes ela depende financeiramente. Depende financeiramente. E às vezes ela perdeu todos os amigos, ela já não tem mais contato com as pessoas e isso dificulta muito. Então, sair desse isolamento, perceber como você se sente nessa relação e sair desse isolamento buscando uma pessoa, qualquer pessoa que possa te ajudar nesse caminho é o primeiro passo, porque a partir dessa pessoa você vai ampliando a sua visão e quem sabe você vai se sentindo mais confortável para buscar psicoterapia, para buscar a delegacia e fazer uma denúncia, né? Eu acho que a gente é ser humano e ser humano precisa de conexão. Então, quanto mais isolado nós estamos, mais vulneráveis nós estamos a coisas que nos fazem mal. Então, se reconecte com quem pode te ajudar. Luana, muito obrigada. E volte sempre, que o bate-papo rende. Muito obrigada. Volto sim, só me convidar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.